Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, aí em Brasília, se combinar direitinho, todo mundo belisca um cargo no primeiro escalão ano que vem? Olha, tá exatamente por aí, beliscando. Antes de beliscar, a gente belisca camarão frito hoje, depois belisca o ministério. Vamos beliscando. O fato é o seguinte, que quanto mais aumentam os partidos apoiando o governo, o futuro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais aumentam os ministérios. Tem ministério para tudo quanto é gosto. Então, vou citar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, hoje, o Bolsonaro reuniu todos os ministérios da área econômica num só, o Ministério da Economia, né, que é um grande guarda-chuva, e transformou o Paulo Guedes no posto Ipiranga. O Lula vai desmembrar o Ministério da Economia em 3. No Ministério da Fazenda, que pode manter o nome de Ministério da Economia, a ver, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Indústria e Comércio. O Ministério da Agricultura também vai ser desmembrado em agricultura familiar e pesca. Então você viu que a economia já virou 3, a agricultura já virou 3. O trabalho e previdência vai virar Ministério do Trabalho de um lado, Ministério da Previdência de outro, conforme pediram ontem as centrais sindicais. Aquele ministério imenso da Damares Alves, né, que agora é senadora eleita, vira também um monte de ministério. Vai ter o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério das Mulheres e da Família. O desenvolvimento regional vai ser fracionado em 2. Desenvolvimento regional para um lado e cidades para o outro. O Justiça e Segurança Pública pode ser desmembrado, mas o candidato à vaga de ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, ainda resiste bravamente. Vamos ver se vai ficar Justiça de um lado e Segurança do outro, como foi no governo Temer, ou se continuam juntos. O Ministério do Turismo, que juntava turismo com cultura, ou seja, alhos com bugalhos, vai separar. Agora vai ter o Ministério do Alhos, que é o turismo, e o Ministério dos Bugalhos, que é a cultura. E ainda por cima vai ter a criação de um novo ministério, que é o Ministério dos Povos Originários. Basicamente, um ministério para os indígenas que foram tão ameaçados por atos, por frases, por projetos de lei no governo Bolsonaro. A curiosidade nessa história é que são 2 curiosidades. Primeiro, é que quanto mais amplia o número de partidos, mais amplia o número de ministérios. Mas o PT não abre mão de nenhum deles e o PT quer pelo menos 6 ministérios, principalmente os da área social, que mais tem a ver com a história do partido e que também tem mais a ver com eleição. Então aí na fila, saúde e educação, além deles já estarem praticamente com o pé no Ministério da Fazenda ou Economia com o Fernando Haddad. A outra curiosidade é que o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, continua a 1000 por hora no Twitter e agora a picardia dele contra o novo governo foi ontem, que ele postou 2 vezes no Twitter que a nova equipe, né, a equipe do Lula está criando novas embaixadas pelo mundo afora, novos ministérios, que segundo ele são quase 40, exagerou, mas e aí ele termina, vem gastos por aí. E aí pergunta, é a Dilma de novo? Faz sentido, gente, faz sentido. O Ministério, o Mercadante diz que não gasta muito não, a equipe de transitão diz que não gasta, mas claro que gasta. É mais verba, é mais funcionário DAS, é mais gasto de luz, água, telefone, é mais carro oficial, motorista, etc. Mais gasto é sim, né? Mais viagem oficial,
complicado, como embaixada também. Mais embaixada no exterior, né, recuperando as que foram desmontadas pelo governo Bolsonaro e eventualmente uma ou outra mais embaixada, é mais aluguel, é mais carro oficial, é mais funcionário para casa, funcionário para o escritório, é mais carro, é mais gasolina, enfim, isso tudo é gasto no momento em que o grande problema do Lula é que tem muita coisa para construir e não tem dinheiro para a construção. Eliane, e em relação à festa da posse, 1º de janeiro, você já comentou aqui que vai ser uma grande festa com os artistas, mas e o esquema de segurança? E parece que vai ter até rateio também para pagar todo mundo, né? Vaquinha, entre os partidos. Né? Exatamente. A gente estava falando aqui da questão de custos. Muita gente tem perguntado, quem que vai pagar 20 artistas para posse? E aí a Janja, mulher do Lula, criou essa ideia de fazer vaquinha. Né, vaquinha dos partidos, vaquinha de quem quiser contribuir para fazer uma festa bem bonita, bem alegre, ali na esplanada dos ministérios, não exatamente, é melhor falar ali na Praça dos Três Poderes, né, onde fica o Palácio do Planalto, onde o Lula sobe a rampa e vai discursar no parlatório, aquele parlatório de mármore, e fica ali também o Supremo e o Congresso. Ontem teve uma reunião da Janja e do Aloysio Mercadante com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que apoiou o Bolsonaro na eleição, mas que está botando toda a estrutura do GDF em favor de uma posse bonita e pacífica. Então vai ter muito policial na esplanada dos ministérios e ali na Praça dos Três Poderes, vai ter um monitoramento de quem entra ali naquela área, porque não pode entrar com faca, né? Faca, fuzil, né? Revólver, não pode. Então, eles vão cuidar muito da segurança de quem entra e vai ter monitoramento também de drones, vai ter snipers nos prédios mais altos, que são dos ministérios, enfim, toda uma grande segurança. E a terceira ponta da posse é que as autoridades estrangeiras já estão começando a marcar presença. Ontem, o presidente da Alemanha já disse que vem, o Steinmeier, e ele vem com a ministra de Meio Ambiente para mostrar a importância que o meio ambiente tem e que a importância que a posse do Lula tem também para a Alemanha, que é o nosso maior parceiro comercial na Europa. Depois da posse, o presidente da Alemanha e a ministra de Meio Ambiente vão também a Manaus e vão visitar a Amazônia. Ou seja, a posse do Lula eu acho que vai ficar bacana. E a possibilidade via Kamala Harris, dos Estados Unidos, se não for ela, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano. Eliane, e essa história de Nicolás Maduro não poder vir à posse, né? Porque aparentemente tem essa portaria que foi assinada pelo presidente Bolsonaro, assinada pelos então ministros da Justiça Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que impede o ingresso no país de altos funcionários do regime venezuelano que, por seus atos, contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia. E aí Maduro faria parte dessa lista elaborada pelo Itamaraty e que poderia impedir, ou pelo menos dificultar, ou criar esse impasse aí para a vinda do venezuelano aqui para o país. Bem, essa portaria é já do primeiro momento, primeiro ano do governo Bolsonaro, impedindo tanto que o Brasil está sem embaixador, sem representação na Venezuela. Isso é um problema, porque o Bolsonaro acha que está punindo o governo da Venezuela, mas para a Venezuela não faz a menor diferença, né? Quando você não tem uma representação do país no outro país, no caso a representação do Brasil na Venezuela, quem paga o pato são os brasileiros que moram naquele país, que ficam totalmente, isolados e totalmente sem nenhuma proteção do Estado brasileiro. Quando um brasileiro que mora na Venezuela precisa vir ao Brasil, ele tem que ir à Colômbia para pedir
para carimbar o passaporte para tentar entrar aqui no Brasil. Ou seja, é uma punição boba que, sabe, só na era mesmo do Ernesto Araújo e do Jair Bolsonaro poderia ter sido implantada. Mas o fato é que o Lula gostaria de ter, sim, o Nicolás Maduro aqui no Brasil, até porque o Lula acha que pode ajudar a mediar uma solução para a profunda crise venezuelana, mas por esse ato assinado por Ernesto Araújo e Sérgio Moro no governo Bolsonaro, não tem tempo. Ele teria que tomar posse e então desfazer esse ato, né? E não dá tempo, obviamente, porque será depois da posse. Então, é possível que isso seja resolvido depois que o Lula assumir, ele desfaz essa portaria, esse ato do governo Bolsonaro, e aí sim convida o Maduro para vir ao Brasil. Vamos ver. Mas, de qualquer jeito, é uma diplomacia da pancada, não a diplomacia da solução. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora para falar de uma expectativa de um pronunciamento para hoje, agora de manhã, do presidente eleito, Eliane. Como é que vai ser? O Lula chega, não chega a ser exatamente um pronunciamento, mas o Lula chega às 11h30 lá no CCBB, que é a sede da transição, e ele vai conversar com os jornalistas. E aí fica todo mundo de orelha em pé, porque, primeiro, a intenção anunciada é de que ele vai fazer um balanço da semana, como é que estão as conversas, como é que estão indo as equipes de transição, os trabalhos, etc. Mas já fica muita gente alvoroçada achando que ele pode anunciar um nome ou outro, ou pode surpreender, né? Porque ninguém anuncia de véspera que vai ter ali uma conversinha com o jornalista. É só chegar lá e ter a conversinha, né? Se anunciou, é porque pode ter, de repente, aí algum tipo de novidade. E então vamos ficar de olho, né? Porque agora todo o foco é no Lula, tudo que ele fala, tudo que ele, enfim, toda vez que ele aparece, que ele fala, que ele se encontra, tem importância e pode ter um significado importante a partir de 1º de janeiro. Muito bem. Também de olho no Congresso, porque Arthur Lira vai se fortalecendo aí dentro, apesar dessa questão envolvendo o orçamento secreto, agora essa possibilidade de entrar na pauta também do Supremo Tribunal Federal, né, Eliane? Mas o foco, a gente tem falado muito do Arthur Lira, né, Carolina, Raíssen, ouvintes. O Arthur Lira já tem 15 partidos apoiando a reeleição dele para a Câmara no ano que vem, em fevereiro. Portanto, ele se torna praticamente imbatível. E ele tem sido muito profissional, porque ele logo depois da eleição, ele rapidamente reconheceu a vitória do Lula, né? E aí a gente faz justiça. Durante todo esse período de ameaça à democracia, ameaça às urnas, às eleições, etc., o Arthur Lira fez todo o jogo do Bolsonaro, do Palácio do Planalto, para aprovar os projetos. E ele comandou ali o esquema do orçamento secreto. Isso é verdade, mas toda vez que você teve ameaça à democracia, às eleições e às urnas, o Arthur Lira veio a público e disse, opa, não, aí é o meu limite. Eu não apoio nada que não seja constitucional e institucional. E ele tem sido muito institucional na relação com Lula. Ele tem se disposto a apoiar a PEC e está tendo o apoio do PT, da Federação do PT e até do PSB para a reeleição dele à presidência da Câmara. Mas a gente focou muito no Arthur Lira e esqueceu o Senado. E no Senado a coisa está complicando, porque o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, bem, o PSD já vinha conversando com o Lula desde o primeiro turno, né? O PSD de Minas apoiou explicitamente o Lula nos 2 turnos com Alexandre Calil, que foi o prefeito de Belo Horizonte.
Então, estava tudo mais fácil, né? Mas não está nada fácil, não, porque agora a base do Bolsonaro, ou seja, o Centrão, resolveu lançar um adversário para o Rodrigo Pacheco. Esse adversário é o Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro, é muito próximo do Bolsonaro e é do Rio Grande do Norte. E aí eu lembro, né, que eu falei aqui várias vezes que o Palácio do Planalto do Bolsonaro, né, ainda do Bolsonaro, listou 44 senadores pró-Bolsonaro a partir do ano que vem. 44. E agora o Randolph Rodrigues, senador, que foi vice-presidente da CPI da Covid, me diz que são 51 a favor do Lula. Bem, 51 mais 44 dá 95. Como só são 81 senadores, tem gente sobrando aí. Onde a gente pode concluir nessa continha aritmética que, primeiro, ou muita gente que estava com Bolsonaro foi para o Lula, ou tem gente fazendo jogo duplo. Mas o fato é o seguinte, a bancada do bolsonarista fica muito forte ano que vem, com o vice-presidente do Bolsonaro, Hamilton Mourão, que tem falado muito, né, batido na mesa, etc., com o Damares Alves, a bancada dele com o próprio Rogério Marinho. Então a bancada bolsonarista vem forte, fala alto, fala grosso, e o Rodrigo Pacheco, que estava navegando bem, agora tem aí mares revoltos com adversários para a presidência do Senado. Vamos ver como é que o Lula vai reagir a isso. Muito bem. Eliane, para fechar, camarões fritos, pode falar de camarões fritos a essa hora? 9h28. Pessoal, tem gente tomando café ainda, mas tudo bem. Camarões fritos. Você colocou camarões fritos na pauta. Vou revelar aqui. O que você quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que hoje, com todo respeito a camarões, o Tite vai tomar duas providências às 4 horas da tarde, quando o Brasil enfrenta Camarões lá no Catar. Primeiro, ele vai testar, né, e vai dar segurança, né, vai dar uma lufada de segurança no time reserva, vai botar o time reserva em campo. E segundo, né, o Tite vai jogar no limite para que o Brasil seja líder da nossa chapa na Copa. Então vai ser um jogo bonito, mas um jogo diferente dos anteriores. Eu aí só estou rezando pelo seguinte, o Copinha que tem zebra, gente, a zebra toda hora, né? Ó a zebra aparecendo aí. Bate aí na madeira, eu não quero zebra pra cá, não. Eu quero o Brasil campeão da Copa, né? E, aliás, no New York Times, o principal comentarista deles, diz que o Brasil é favorito. E eu, modestamente, também acho.